conhece o tema da palavra, pode vos assentar, por favor. Eu gostaria de, brevemente, falar para Deus que o diácono que veio cantar, e eu vou colocar no altar aquilo que eu tenho para oferecer para a igreja, que se não for Espírito Santo não vem nada, não sai nada. Então eu estou colocando no altar aquilo que eu posso oferecer, aquilo que Deus me deu, desde quando eu fui convidado para vir pregar por Ele, para a honra e para a glória dele, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Irmãos, vamos abrir então em 2 Crônica. Glória a Deus, aleluia. É 7, né? 7:14. 7:14. Amém, ô Glória glória. a Deus, Senhor Jesus amado. Irmãos, então, se todos acharam, depois eu vou pedir um favor para os irmãos para não guardar a Bíblia, porque as pessoas que já me conhecem, a gente usa bastante a Bíblia para a gente poder aprender também alguma coisa, não é verdade? Então a palavra diz o seguinte, 2 Crônica 7:14: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei dos seus pecados e sararei a sua terra. Amém, amém, Irmãos, Senhor. eu não sou irmão de meia palavra, de meia coisa. Essa palavra aqui é bem clara e explícita que o Senhor falou. E o Senhor falou: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, quer dizer, eles não estavam humilhados ainda, e orar buscando a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei dos seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Amém. Nós estamos falando aqui de uma coisa antiga. Nós estamos falando de uma coisa aqui que já está ficando no passado para nós. Nós estamos falando de uma coisa aqui que através de Salomão, através daquele jovem rei, segundo filho, já estou falando de Davi com sua esposa, chegou quando Deus falou para Davi que ele ia construir o templo. Então nós estamos começando a falar de uma criança, que na época ele era criança, um menino, um jovem. E o Senhor falou para ele: se fores comigo, se continuares no meu caminho, se fizeres aquilo e os meus mandamentos obedeceres, eu serei contigo. Amém, amém. Salomão, um homem muito sábio. Salomão chegou ali e não sabia, quando era criança ainda, perguntou para Deus: Senhor, eu estou falando, o que eu posso fazer? Eu sou uma criança, não sei fazer nada ainda. Eu estou falando, então, o que eu posso pedir no meu coração? Sabedoria. Não foi isso que ele pediu para Deus? Isso todos os irmãos sabem, nós não vamos passar aqui. O que o Senhor fez pedindo sabedoria? O Senhor deu mais. O Senhor deu riqueza. O Senhor deu poder. O Senhor deu força, o Senhor elevou, o Senhor colocou ele como maior rei. Tudo bem, irmãos, muita gente prega assim, e que é verdade. Mas é mentira quando você ouve falar que Salomão teve 40 anos de paz. Se você ver, se alguém me mostrar que onde está na Bíblia que o reinado de Salomão teve 40 anos de paz, eu fecho a Bíblia e vou embora. Muito pelo contrário. Salomão começou a desobedecer a Deus. Salomão começou a se achar melhor. Salomão, diante daquela riqueza, diante da sua ideia, foi mudando, foi transformando. E nós vamos chegar aqui no que nós somos hoje. Essa palavra vai nos levar ao que nós somos para Deus hoje. Salomão, em toda aquela sua irreverência, achando-se no direito, no poder, achando que era alguma coisa, começou a se desviar dos caminhos de Deus. Essa é a história, não tem outra história. Não tem outra história. Salomão começou a servir outros deuses. Salomão começou a praticar magia negra. E por aí foi. Fez altares aos outros deuses. E Salomão era um homem tão querido por Deus. Aí vocês podem perguntar: mas Deus não sabia disso por ter escolhido Salomão entre os filhos de Davi? E escolher quem? Um morto.
escolher o que tinha matado, o que tinha estrupado a irmã, e escolher esse daí que queria tomar, Adonias, que queria fazer tudo rápido, escondido do rei. Então era Salomão, a escolha viável de Deus. Então tem hora na vida da gente que Deus escolhe a gente, mas Ele não fica olhando 24 horas por dia. Sabe por quê? Porque Ele confia na gente. A palavra diz que Deus confia na gente e Ele dá um crédito para a gente. Ele deu um crédito para Salomão. E o que Salomão fez com esse crédito? A partir do primeiro rabo de saia diferente que ele viu, podia ser uma Salomão também, deixa eu mudar. A partir do primeiro rapaz que viu bonito, para as mulheres não falavam, né? O que ele fez? Se desviou, perdeu. Vocês sabiam que Deus deu tão profundidade para Salomão, que Salomão profetizou coisas que eu pedi também não sabia, e Deus me mostrou esses dias, quando a irmã convidou, e desde aquele dia Deus está falando na minha cabeça sobre essa pregação, sobre aquilo que Ele queria que fosse falado, irmã. Aí o Senhor me revelou que Ele deu para Salomão, até isso, irmãos, eu vou ler aqui para vocês, não precisa ver, na segunda crônica mesmo, no 6, só que está escrito na oração de Salomão no 37 e o 38, se os irmãos quiserem acompanhar. 6, segunda Crônicas 37, eu vou ler rapidinho. E na terra para onde forem levados em cativeiro, tornaram-se assim, converteram-se na terra do seu cativeiro, e a ti suplicarem dizendo, pecamos perversamente, fizemos impiamente, obramos, e se converterem a ti todo o seu coração, e com toda a sua alma na terra do seu cativeiro, e o que os levaram presos e orarem para a banda da sua terra, que deste seus pais e dessa cidade se escolheste, e dessa casa que edifiquei o teu nome. Ouve então desde os céus essa oração. Irmãos, 336 anos antes, Salomão teve a revelação que o povo de Judá ia cativo. 136 anos antes, ele teve a revelação que o povo de Israel ia cativo. Não, vocês sabiam disso? De tanto que eu tinha lido a Bíblia, eu não sabia. Deus me deu esses dias, eu fiquei espantado. Principalmente quando Deus voltou para mim e falou, tá, agora você vai ali no 7 e vai lendo. A resposta que Deus deu já imediatamente para ele. Estou falando pela oração dele. Olha, irmãos, no 7, estou falando 20. Deus falando. Então, os arrancarei da minha terra, que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. E desta casa que for tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá, por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? Virando no 22, e dirão, porquanto deixaram o Senhor Deus de seus pais e os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, se prostraram a ele e o serviram, por isso ele trouxe sobre eles todo esse mal. 336 anos antes também, irmão, Deus já deu a resposta para Salomão. Então quer dizer, ele falou assim, povo vai cativo, Salomão, e a consequência é sua, a consequência dos seus pecados, porque nunca depois essa idolatria saiu de Israel, nunca essa idolatria saiu de Judá, até os dias, como diz a palavra, ainda existe essa magia no meio do povo de Israel, ainda existe a cabala, quem sabe o que é cabala, ainda existe essa magia, ainda existe. Então o Senhor já repreendendo Salomão, ele já havia a resposta no 20, ele falou, vai cativo sim, vou destruir esse templo. No mesmo ano de Salomão, na mesma hora, dentro da mesma oração, amém? Olha só para onde a gente vai chegar. Acabou essas histórias, meu irmão, minha irmã, acabou essas histórias. Eu vou falar uma coisa aqui que não choque. Deus nos fez reis como Davi. A nossa casa é eterna. E nós vamos ver isso dentro da palavra, dentro do fundamento de Deus. Amém? No 7, nós vamos começar lá aqui agora, irmãos, lendo, continuando lendo. No 15. Agora estarão abertos os meus olhos
atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Irmãos, eu gostaria que os irmãos pudessem abrir, por favor, em Marcos 16. Capítulo 15. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Deus, aleluia. Eu vou ler para os irmãos. No capítulo 16, versículo 15, está escrito: disse-lhes, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e beberão alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus, e ele, tendo partido, pregaram todas as partes, cooperando com eles. Irmãos, o que tem essa relação com isso daqui? Os irmãos vão entender já já. Vocês perceberam que aqui todo aquele que crê pode operar esses milagres? Como a irmã estava falando aqui hoje, todo aquele que crê não precisa ser o pastor, não precisa ser o presbítero, não precisa ser o diácono, é todo aquele que crê. Irmão, hoje creu, quem creu está salvo no Senhor Jesus, não concorda? Você não está liberto? Onde que é o templo hoje? Qual é o teu templo hoje, irmão, irmã? Aonde é? O que você construiu? O que a palavra diz? Aonde é o seu templo, irmão? É essa parede que nós estamos? Isso, irmão, é aí onde você está batendo. Nós somos o templo de Jesus Cristo. Nós não temos mais um templo construído por mão de homem. Nós não temos mais, nós somos um templo construído pela mão de Deus. Amém. Olha a Glória a diferença Deus. do que era. Nós não passamos mais num templo. Nós não temos mais um templo para adorar. Nós vamos na igreja para juntar o corpo. A gente vem no corpo para adorar todo. Mas nós somos o templo do Senhor. O Espírito Santo habita em nós. Amém. Glória a Deus. A condição dessas pessoas, o sacrifício, Salomão matou mais de 120 mil vacas, não sei quantas mil ovelhas. O que você está matando ultimamente? Fala para mim, você está sacrificando galinha? Você está sacrificando rolinha, pomba, carneiro, boi? Qual é que tem que ser o seu sacrifício para Deus hoje? Boa obra, atitude, mostrar que é crente, não desviar, não é por um rabo de saia, não é por um carro, não é por uma casa, não é por uma mulher, não é por um homem, não é por uma TV, não é pelo futebol. Então olha onde Deus te colocou, como templo de Deus, dando a presença dele, morando dentro de você. Amém. Glória a Que Deus. mudança é essa, Senhor? Glória a Deus. No 17 está escrito: e quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, fizeres conforme tudo que te ordenei, guardares os meus estatutos e os meus juízos. Aonde Deus está falando para você andar igual seu pai? Aonde Jesus pediu para você andar igual sua mãe? Nós não andamos mais em forma de homem, nós andamos copiando aquilo que o Senhor deixou. É a Ele que nós imitamos, não é mais Davi. Depois eu vou falar para você, porque eu sou rei igual a ele. Você também é, se for firme e fiel. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Estão entendendo? Tá chato alguma coisa assim? Então vamos lá em João 4,14 agora, irmão. Se alguém puder abrir para mim e ler, enquanto eu tomo uma aguinha aqui que o irmão preparou. É João 4,14, por favor, irmão. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der para nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém. Amém. Eu não vou ter mais sede. Eu não preciso mais ficar esperando
sacerdote, esperar rasgar o véu para ele entrar para mim. Eu posso entrar e falar: Deus, eu estou aqui. O que mais que quer? A mudança, isso é passado. E Salomão é passado. Davi é passado. Jesus Cristo é o presente. Chega de falar que fulano era melhor, que ciclano era melhor, de dar mais voz ao discípulo do que ao mestre. Nós estamos fazendo isso hoje. Estamos dando mais voz para o discípulo do que o mestre, exaltando mais Paulo do que Jesus. É verdade, Senhor. Uma água só. Nós somos privilegiados. Nós somos homens de Deus. Glória a Deus. Amém. 19. Porém, se vós vos desviardes, deixar dos meus estatutos e os meus mandamentos, vos tenho proposto, fordes servidos outros deuses, e vos prostardes a eles, então os arrancarei da minha terra, que lhes dei, lançarei a minha presença e esta casa. Olha só, o Senhor podia fazer isso, destruir aquela casa lá, era feita de tijolos, como destruiu, como os babilônicos chegaram lá, estou falando da primeira vez, tacaram fogo, roubaram tudo, levaram embora, 300 e poucos anos depois disso daí. Como é que faz com a carne? Como é que faz com o templo construído pela mão dele? Como é que ele vai destruir tão facilmente? Como é que ele vai pisar tão facilmente? Como é que ele pode falar: não, ele mandou Jesus, ele mandou Emanuel, Deus entre nós, morreu por nós, seu sangue nos lavou do pecado original, nós não temos mais sacrifício. Amém, Senhor. Amém. A não ser boas obras. Esse é o nosso sacrifício. Isso é bom, é sacrifício para alguém? Ser reto na palavra de Deus, ser consciente, se damos uma escapada: Senhor, o Senhor me perdoa, Pai. Nossa, Senhor, o Senhor não vai chegar e te destruir como fez com o templo. Não tem véu para rasgar mais, sabe por quê? Porque nós estamos face a face com Ele. Nós estamos cara a cara com o nosso Deus. Olha o privilégio, irmãos. Isso é passado. Isso daqui é para alegorar a história. É para a gente aprender que teve um Davi, que teve um Salomão. Mas é passado. Hoje não se destrói mais o templo. A não ser, quem que é o único que pode destruir o templo? Nós mesmos. Nós podemos acabar com o templo. Nós podemos. Nada nos afasta de Deus. Nada, nem o amor, nem potestade, nem nada. Nós nos afastamos. A partir do momento que se a gente se cumprir de pecado, ele chega lá e vai falar: eu não vos conheço. E ali tinha pastor, apóstolo, presbítero, diácono, porteiro, irmão, ovelha, tudo. Ele fala: não vos conheço, porque o pecado encobriu. A época que a graça encobriu o pecado é no nosso batismo. Tem gente pregando que não é, que pode pecar à vontade. Aonde? Jesus. A graça cobriu a multidão dos nossos pecados no batismo. Nascemos novos. O templo veio novo. A glória do segundo tempo é maior. É isso que significa o nosso batismo. A glória desse segundo templo é maior do que aquela que ficou nas águas. Amém? Amém. Agora, isso é bom demais, irmãos. Quem pode abrir Apocalipse 5:10? Por favor. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Apocalipse 5:10. Quem achar pode ler, por favor. Presta atenção, igreja. Presta atenção. Porque Deus falou que ia construir uma casa eterna para Davi. Que não ia faltar rei para ele, no nome dele.
Lê você, fofinha, lê. Glória a Deus. Pode ler, você achou? Pode ler mesmo. O que você acha? E para o nosso Deus os fizestes, reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. A promessa de Davi aí! A promessa de Davi! E nós vamos ser rei e sacerdote eterno! Amém. Quem que são maiores do que nós? Estão esperando Hebreus 11, estão tudo esperando. Abraão vai esperar, porque coube a nós uma coisa melhor. Abraão e mais toda aquela turma que está lá. O devido respeito, eu sou cristão, não sou judeu. Amém. Eu tenho postado no meu Face judeu falando que Cristo era bruxo, porque é isso que eles acham que nós somos. Eu sou cristão. Era gentil, eu não sou gentil. Você era gentil, você era gentil, você era gentil. Nós não somos judeus. O judeu, para estar no nosso meio, tem que se converter, batizar, crer no Senhor Jesus e falar: estou aqui, como o Senhor Cristo pregou sobre isso. Amém, Senhor. Porque para eles, nós somos o que inventamos um Deus. Então, coube glória maior para nós. Isso é motivo de felicidade. Então, a partir do momento que você entrou lá e deixou o teu pecado lá, eu sei que a gente erra, eu sei que a gente é falho, eu sei que a gente anda por os caminhos, só que aquilo que faz, mesmo se andar pelo vale da sombra da morte. Eu ouvi um pregador dizer, né, eu gostei, ele falou: mas não está dizendo que você vai ficar lá, né? Você pode andar pelo vale, você tem um para chamar. Naquela época eles não tinham ninguém para chamar. Naquela época tinha que matar alguma coisa, dar sangue de alguma coisa. É hoje, verdade, Pai. Dentro de toda essa história, Jesus nos fez tão grandes quanto eles, e até maiores. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus disse: eu volto. Eles não tinham esperança nenhuma de ninguém voltar para eles naquele tempo. Eles só tinham a presença simplesmente de Deus. Não tinha Deus levando para lugar nenhum, a não ser aqueles que Ele levou biblicamente. Hoje Ele vai voltar para buscar você, igreja. Hoje Ele vai buscar para te restaurar. Hoje Ele vai te buscar para você ser rei e sacerdote, viver eternamente. E no meio de tudo isso, você ainda não crê que Ele pode te curar, que Ele pode te salvar, que Ele pode te dar algo melhor. Tem que crer, mas não tem que determinar. Nós não determinamos nada para Deus. Nós não temos esse poder de determinar algo para Deus. Eu sempre cito isso, 1 João 5,14: e se orardes conforme aquilo que eu quero dar, eu Deus, aí eu dou. É, Então Pai. tem que ter joelho no chão e orando. Uma hora encaixa com aquilo que Deus quer dar para nós. Hoje, uma coisa que eles não tinham, nós temos: salvação. É a tua salvação que vai fazer você entrar no céu. Não é teu carro, não é tua casona, não é tua conta poupuda. Gente, diz que todas as coisas vão ser acrescentadas. Todas. Vamos confiar mais. Amém. Eu sou de uma época que a gente esperava 10 anos por um milagre. E contente, irmão. E contente quando vinha com 10 anos, falar: glória a Deus. 5 anos então. Mas o que você privilégio? Que privilégio você tem mais que eu e que o seu 25? Não desanima. Não desvia o caminho. Salomão começou a tua ideia, o teu pensamento. A hora que você vê que o inimigo está trabalhando dentro da tua ideia, na hora que você vê que a tua ideia mudou, na hora que você vê que a tua ideia se distanciou de Deus, na hora que você está vendo que a tua ideia está mudando, você sabe que o inimigo está querendo arrastar você. Gente, volta para o jejum, volta para a oração, porque crente sem isso não entra para o céu. Se você não fizer isso, não vai para o céu. Aonde está escrito que pecador vai para o inferno, Deus sabe?
Porque em outro lugar aí você escuta só, não, faz o que quiser, determina para Deus, você manda nele, põe dinheiro no altar, põe. Gente, aonde que viu pôr dinheiro no altar? Aonde na Bíblia já põe dinheiro no altar? Aonde alguém põe dinheiro no altar na Bíblia? Tinha um lugar para pôr dinheiro, no altar era para pôr sangue. Não põe dinheiro. Então, irmãos, essa palavra é de bênção, porque nós estamos aqui, nós estamos na fileira santa, nós estamos recebendo algo que eles não receberam, nós estamos crendo. Se tem algum problema na tua vida agora, e eu tenho problema, que é bonito, claro que todo mundo tem problema, é que nem os caras que chegam, eu estou sentindo aqui que alguém tem problema. Quando Deus dá quem me conhece, de vez em quando eu desço, eu estou falando mais aí, é só quando Deus dá. É claro que alguém tem problema, eu tenho problema. Aí Deus vai resolver. Claro. Normal uma coisa dessa. Mas eu te falo, Jesus Cristo pode. Sabe por quê? Porque você crê. Você crê nisso. Se você colocar o teu problema na mão dele, se ele não te der a solução, ele não vai ser Cristo. Só que não pode ser no tempo que você quer, não pode ser no dia que você quer, não pode ser na hora que você quiser. Tem uma coisa preparada. Esses dias a gente deu de pregar. Tem bênção que Deus faz por murmuração. É como aquele pessoal no deserto, passou 40 anos porque murmurou. A bênção deles foi falsa. Não pode querer uma bênção falsa, tem que querer uma bênção verdadeira, aquela que dure, como uma cura que dure. Não é aquela cura que você sai pela adrenalina, acha que está curado, volta depois de 4 dias, está com a mesma dor. Lá no seu pai, Deus deu uma coisa de falar um dia desses aí, e a mulher estava lá, e Deus tinha dado doendo. Eu falei, irmã, não é a mesma perna que está doendo, né? A igreja toda, ela falou, não, irmão, glória a Deus. Se fosse a mesma perna, não seria Deus. Agora, se a prova dela é ter dor na perna, é o que mantém ela na igreja, é o que mantém você vivo às vezes. A tua prova é o que mantém você vivo, a tua prova é o que você vai apresentar para Deus, senão você vai apresentar o quê? Seu rostinho bonito? Seu carrinho bonito? Você vai chegar lá, estacionar e falar, ó, Senhor, ó, esse é meu. A casa lá, olha que casa, eu construí uma casa lá. Você vai apresentar aquilo que você tem de bom, porque o diabo vai estar lá para te apontar. Então o diabo vai estar lá. E aí? Se você se culpar de alguma coisa, livre-se das culpas aqui, enquanto tem tempo, irmãos. E Deus está falando, ó, você não acredita? Eu pego, troco tua roupa assim, ó. Falaram para você já que ia trocar só uma parte da roupa. Eu estou falando, eu troco inteiro a sua roupa. Você vai ter que emagrecer um pouquinho para caber dentro dela. Amém? Você vai ter que engordar um pouquinho para caber dentro dela, porque é do jeito de Deus, é Ele que está te dando a roupa. Então é Ele que sabe o número. Ele pode te dar uma roupa maior, pode te dar uma roupa menor, e você vai se encaixando dentro dela. Amém. Então aí é dolorido, mas é essa palavra que leva para o céu. Não é vir agradar o ego de vocês, falar que está tudo bem, porque não está. Olha só a igreja. Tudo bem que é quinta-feira. Olha só, o ministério querendo trabalhar e as ovelhas poucas. Porque nessas horas estão na novela, nessas horas estão no bar, nessas horas estão fazendo outra coisa, nessas horas tem outro compromisso. Quanto tempo você passa falando de Deus por dia? Não, eu vou tirar eu, porque eu estudo, estou falando tudo bem. Eu estudo todo dia, faz não sei quantos anos. Porque Deus fez um troço comigo um dia que me deu soberba, que eu achava que sabia tudo. O Liliano, acho que lembra disso, eu ia na casa dele aquele tempo, dia do reprimo. E aí, o que aconteceu? Deus me fez esquecer tudo. Eu tenho que estudar tudo que eu quero. Irmão, e não deixa eu ter Bíblia. E não deixa eu ter Bíblia de estudo. Eu era de um tempo assim. Se eu era soberbo, Deus pá na minha cruz. Já na hora me abaixava. Já na hora meu joelho dobrava. Agora não, agora tu não acha isso, não é Deus não. Não é comigo não. Não, tá tudo bem, irmão. Mas isso foi uma coisa passageira, pastor. Deus torcendo, Deus querendo mudar. Deus tem um presente para te dar lá na frente. Aí você pega e desfia. Amém? Falar mal de ministério então.
Já virou normal. Isso, irmãos, vocês que estão aqui, estão recebendo essa mensagem, não é para vocês, é para vocês divulgarem, porque vocês estão na igreja. Eu escutei um pastor que foi lá que falou isso. A hora que vier alguém falar para você, olha, vem cá, o pastor falou isso lá, tem nada, vamos fazer outra coisa, não tem problema, vamos lá, a gente vai ver, estou terminando, viu? A gente vai. Começou com coisa diferente do que o teu pastor ensina, sai fora! Deixa de lado, mesmo se for reteté. Eu fui no candomblé, tem muito reteté hoje que é ponto de dança de candomblé. Eu conheço, eu chamava demônio por nome. Então isso não me engana. Por isso que Deus manda a gente às vezes ser da bruxaria, ser não sei da onde. Quando Ele chama, Ele fala, você sabe, você vai trabalhar para mim. Então ouve os mais velhos, ouve quem sabe, quem está aqui com dom de pregar, com dom de falar. É um ministério que está à disposição de vocês. E quando você ouvir falar mal do pastor, você passa na mão assim e fala, vamos lá. Aonde? Nós vamos lá falar com ele. Falando mal do irmão, vamos lá, vem cá, vamos lá falar mal com ele. Falou mal da irmã, vamos lá, vamos falar para ela. Muita gente hoje querendo determinar Cristo. Se João Batista perder a cabeça, ninguém quer. Deus, aleluia. Eu gostaria que vocês abrissem as mãos, por favor. Cada um aqui, Pai, tem uma necessidade. Eu sei que o irmão falou que vamos orar, meu irmão. Viu? Cada um aqui tem uma necessidade. Essa palavra mostrou, Senhor, que eles são muito mais importantes agora do que aqueles do passado. Porque, Senhor, eles estão aqui nesse futuro. Eles acreditaram, creram, se batizaram, como o Senhor falou. Honra a vida deles. Amém. Acerte aquilo que precisa ser acertado. Amém. Lava agora, Senhor. Lava agora o que precisa ser lavado. A partir de hoje que o Senhor possa pôr freio. A partir de hoje que o Senhor possa pôr trava. A partir de hoje, Senhor, que o Senhor possa coibir. Que o Senhor possa fechar, trancar aquilo que não te agrada. Amém. E abra, Senhor, as portas da bênção. Abra, Senhor, as portas do mantimento para a família que necessita. Olha, Senhor, as portas da saúde para aqueles necessitados. As portas do sentimento. As portas, Pai querido, Senhor, da crença. As portas, Senhor, de quem precisa de um carro para trabalhar. Ou de quem precisa de uma casa para morar. Mostra, Pai querido, Senhor, que ainda tem um Deus aqui. Que ainda é o mesmo ontem, hoje, amanhã. Muda, Senhor, aquilo que precisa ser mudado. Transforma, Senhor, aquilo que precisa ser transformado. Põe na conta, Senhor. Põe na conta, faz aparecer. Porque os milagres estão acabando. Eu sou testemunha. Eu passei 2 anos na Amaral Carvalho. Eu vi defunto levantar. Amém, Senhor. Por nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E não fazem tanto tempo, uns 12, 14 anos atrás. Fiz missão para o Paraguai. Vi gente que não tinha mais fôlego de vida. O Senhor puxar pela mão e falar, eu quero você na minha obra. Amém. Vi multiplicação. Muitos anos atrás, sem necessidade. Eu era de outra igreja, mal conhecia. Aí aparece o Aureliano na minha porta. Bate lá. Tá, não sei o que Deus mandou me trazer para você uma compra de mercado. Não foi nem uma cesta. Então, a necessidade não tinha começado ainda, irmãos. Eu falei, Senhor, obrigado, né? Deus abençoe. Depois a necessidade começou. Até eu ir para o Paraguai. Chegar no Paraguai sem nada. Chegar no Paraguai dormir dentro de um carro, de uma Courier 2. Né? Estou falando, né? Estou falando, não tinha, porque sabe que Courier não abaixa. Então, mas eu criei. Eu acreditei. Sabe? Eu me sacrifiquei. Eu coloquei Deus em primeiro lugar. Experimenta fazer isso na sua vida. Coloca Deus em primeiro lugar. Eu tenho certeza que o resto Ele faz. Amém, Pai.
Irmãos, a gente está passando por tempo difícil, meu. A gente está passando por apostasia. Apostasia é quando alguém chega e leva para outra doutrina parecida com a do Senhor, mas não é do Senhor. Eu estou falando, então a gente tem que vigiar muito em cima disso, né? Então, o que Deus quer te trazer, irmãos, nessa passagem, nessa mensagem, é falar da sua importância. É falar que hoje o seu sacrifício é bem menor. É falar para você cuidar desse templo que é de Deus. É para falar com você onde habita o Espírito Santo. É para falar para você, jovem, que tem ainda vocação, que tenha vontade, não desista. Sabe por quê? Nós estamos nos dias de Joel. Nós estamos nos dias de Joel. Aquela meia turma quer voltar para trás. E os jovens estão aí trabalhando. Deixa eu bater em mim também. Tá? E os jovens estão aqui trabalhando. Glória a Deus. Amém. Incentive, traz na igreja, manda vir. E faça o teste com Deus. Por favor, faça isso que eu te pedi para você estender sua mão. Você sabe o que você pediu. Põe na presença dele. Põe na presença. E testemunhe depois. Não precisa testemunhar que o pastor. Não, testemunha depois para edificar a igreja. Testemunho está acabando, pastor. Testemunho está acabando. Será que ninguém pode dar um testemunho? Hoje mesmo eu estava vindo para cá, Deus me livrou de um acidente. Será que ninguém mais, Deus faz nada? Será que Deus sumiu da terra? Então já foram arrebatados e ficou nós. Eu acredito que não, né? Então, gente, dá testemunho para edificar a igreja. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade. Agradeço pelos irmãos, pela paciência. Perdoe a gente qualquer coisa. Olhem por mim, para minha esposa. Eu estou falando. E coloquem isso que vocês colocaram na mão de Deus. E fala, porque eu tenho certeza que Deus vai cumprir. Porque Deus é fiel. Deus é de honrar. E Deus é o mesmo. Amém? Amém. Eu posso